Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 do curso Fórmula de Pregadores. E nessa aula você vai aprender, você vai conhecer as ferramentas do pregador. Queridos, em qualquer profissão, além do conhecimento necessário para exercer tal profissão, se faz necessário também o uso de algumas ferramentas. Aliás, das ferramentas ideais no processo para você poder exercer determinada profissão, determinada atividade. O mesmo acontece na pregação. Para que o pregador ele tenha maior êxito na sua missão de levar a mensagem, de pregar o evangelho para outras pessoas, ele também deve conhecer e saber manusear corretamente as principais ferramentas de um pregador. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Quais são essas principais ferramentas, como manusear cada uma dessas ferramentas em prol da pregação do evangelho para você elaborar um sermão de maneira correta. O ideal, queridos, seria que todo pregador ele soubesse as línguas originais e se aproximasse do texto com dicionários e gramáticas da língua original. Ou seja, o ideal mesmo seria que você soubesse o hebraico e o grego. O hebraico para poder entender o Antigo Testamento e o grego para entender o Novo Testamento. Além disso, seria necessário que você se aproximasse do texto original com as gramáticas dessas línguas e também com os dicionários dessas línguas, para que você pudesse fazer por você mesmo a sua própria tradução. Dessa forma, você se aproximaria do texto em seu original, para saber o que o autor colocou ali no texto no seu idioma original. No entanto, essa não é a realidade de muitos hoje. Muitas pessoas não têm conhecimento do hebraico e do grego. Então, como é que a gente consegue vencer essa limitação de não saber os idiomas originais? Ainda bem que temos algumas ferramentas que estão ao nosso alcance hoje. Para as pessoas que não sabem o grego e o hebraico, existem ferramentas que podem ajudar você da melhor maneira possível a elaborar um sermão sem a necessidade de você conhecer o idioma original. A primeira ferramenta e a mais importante de todo pregador é a Bíblia Sagrada. Ela é a ferramenta principal de todo pregador. Toda vez que você for elaborar um sermão, a Bíblia ela é o teu centro, a tua ferramenta principal. E qual a dica que nós podemos dar sobre a Bíblia? Tenha várias traduções. Se você não pode ter essa Bíblia física, uma Bíblia física para cada tradução, pelo menos eu aconselho que você tenha aí as traduções nos meios digitais. Você pode procurar na internet diferentes traduções da Bíblia. E por que isso é importante? Porque cada tradução ela consegue colocar para você um sentido peculiar. Existem alguns tradutores que eles conseguem se aproximar mais do texto original, mais do significado original no texto, no idioma hebraico ou grego, do que outros. Por isso se faz muito necessário que você tenha e compare o seu texto em várias versões. De repente você escolheu um texto no Antigo Testamento que vai servir de base para o teu sermão. Então você vai pegar esse texto na sua Bíblia, a versão que você tem, e vai comparar como outros tradutores eles traduziram esse texto, como eles deram sentido para esse texto e utilizar ali a melhor versão que venha trazer o significado espiritual mais importante para o teu sermão, tá bom? Então tenha várias versões da Bíblia para poder comparar o texto bíblico. Outra ferramenta muito interessante são as concordâncias bíblicas. E dentro da questão das concordâncias bíblicas, nós temos concordâncias que são verso a verso e temos outras concordâncias que são por ordem alfabética. O que são concordâncias bíblicas? São manuais que catalogam para você, fazem uma cadeia de versos bíblicos falando sobre determinado assunto. Por exemplo, se você quer saber o que é salvação na Bíblia, o significado da palavra salvação, em algum texto bíblico, a concordância bíblica ela vai catalogar para você
todos os versos bíblicos ou os mais importantes que falam a respeito de salvação. E isso é muito importante, principalmente quando nós estudamos alguma doutrina. Se você quer estudar a respeito, por exemplo, do pecado, a doutrina do pecado, a concordância bíblica vai ajudar você catalogando todos os versos que falam sobre o conceito de pecado ou a respeito de pecado na Bíblia. Eu vou mostrar aqui para você como funciona uma concordância bíblica. Nós temos a foto de uma concordância bíblica no livro de Gênesis capítulo 1. Temos também aqui o resumo do capítulo 1. E perceba que a concordância bíblica ela já começa falando da palavra princípio. Porque você sabe muito bem que Gênesis capítulo 1, verso 1 fala que no princípio criou Deus. Então, essa concordância ela catalogou os principais versos para a palavra princípio, né, as principais palavras princípio, e colocou aqui também uma cadeia de versos para a palavra Deus, para o nome de Deus na Bíblia, dentro do contexto da criação. Então, geralmente, em uma concordância bíblica, ou você vai achar ela verso a verso, palavra por palavra, ou então a concordância bíblica vai colocar as principais palavras da Bíblia em ordem alfabética e vai ceder para você os principais versos ao longo de toda a Bíblia para você ter uma ideia de como essa palavra, de como aquele determinado termo ele é abordado em outros lugares na Bíblia. Nós temos também uma outra ferramenta muito importante que são os dicionários bíblicos. Eles fornecem para você o sentido da palavra. Então, quando você está estudando um texto bíblico, quando você separa o seu texto para fazer o teu sermão, e de repente você encontra uma palavra com um significado um tanto obscuro para você, ou então um significado que você não conhece no seu sentido bíblico, os dicionários bíblicos vão ajudar você a encontrar o melhor sentido para aquela palavra. Aqui nós temos um exemplo de dicionário bíblico, a palavra diáteke. O que significa diáteke? É o termo usado para aliança no Novo Testamento. É uma palavra grega usada para aliança. Então o dicionário bíblico ele coloca o significado desse termo para você. E a partir desse significado que o dicionário te provê, você pode utilizar, você pode extrair várias lições para o teu sermão também. E colocar essas informações dentro do teu sermão para enriquecer ainda mais a tua pregação. Nós também temos uma outra ferramenta que é a enciclopédia bíblica. A enciclopédia ela é muito importante porque ela fornece para você informações contextuais sobre determinado lugar, sobre determinada palavra, sobre determinado personagem. Então, essas informações contextuais são referentes ao contexto histórico, ao contexto geográfico, ao contexto do evento que aconteceu. São informações que você vai utilizar para enriquecer e para rechear ainda mais o teu sermão, para que ele fique com uma riqueza de informações para passar para a tua igreja. Aqui nós temos um exemplo de enciclopédia, e é nessa enciclopédia o autor colocou o significado, o conceito, o contexto da cidade de Abel Bet Maaca. Você percebe que ele coloca informações geográficas, onde essa cidade ficava. Se você continuar lendo sobre esta cidade nesta enciclopédia, você vai perceber que ele vai colocar para você os versos bíblicos que abordam sobre essa cidade, qual era o contexto geográfico dela, o contexto histórico, qual que era a fonte de renda dessa cidade, informações financeiras também, econômicas. Então são informações preciosas que você utiliza dentro do seu sermão para enriquecer ainda mais de conceitos, de informações, e a igreja ela possa apreender ainda mais o conhecimento que você quer passar para ela. Por fim, nós temos os comentários bíblicos. Eles podem ser sobre a Bíblia toda. Alguns comentários eles fazem de Gênesis a Apocalipse em apenas uma obra. Outros comentários eles fazem por livros isolados. Existem especialistas, por exemplo, no livro de Gênesis, especialistas no livro de Êxodo,
outros especialistas no Novo Testamento no livro de Mateus, de Marcos e assim por diante. Cada especialista na sua área, no seu determinado livro, ele escreve um comentário sobre aquele determinado livro. E, geralmente as editoras elas reúnem todos esses especialistas e fazem uma grande série de comentários da Bíblia inteira. Esses comentários também eles podem ser de verso a verso, podem ser comentados verso por verso e até mesmo em alguns palavra por palavra. Mas atenção quando você for utilizar comentários. Quando se trata de pregação e de interpretação bíblica também, eu posso até dizer isso para você, é muito importante que antes de você ir aos comentários, você faça o seu próprio estudo da Bíblia. Porque na verdade, se você for direto aos comentários, você vai estar pregando nada mais, nada menos do que os comentários de uma outra pessoa, a visão de uma outra pessoa sobre aquele texto bíblico. Então você deve utilizar os comentários para quê? Em que momento? Quando você fez o seu estudo bíblico, quando você tirou as lições do texto por conta própria, quando você fez as aplicações, aí sim você vai utilizar comentários de outros autores, outras visões, para poder enriquecer mais aquilo que você já fez. Dessa forma você vai apresentar outras visões, outros conceitos que você não conseguiu enxergar e vai anexar aquilo que você já estudou. Então nunca faça um sermão indo direto ao comentário bíblico, porque você vai estar fazendo um sermão baseado em um pensamento, em ideias de outras pessoas e não nas suas. Primeiro faça o seu estudo do texto bíblico, retire as ideias e faça as aplicações para depois ir aos comentários e encontrar outras informações que podem te ajudar a anexar no teu sermão. Então aqui nós temos um exemplo de comentário bíblico. Nesse comentário bíblico é verso por verso e algumas partes dele também eles utilizam palavra por palavra. Aqui nós temos o comentário de Gênesis capítulo 1, alguns versos, né? E disse Deus, e fez separação entre as luzes e as trevas, chamou Deus a luz dia. Então os autores eles vão fazendo o seu estudo exegético de cada palavra, de cada verso, e vão fazendo os seus comentários sobre as importantes lições que eles encontraram, sobre o significado do texto original que eles encontraram, e transmitem esse significado para nós em forma de comentários bíblicos. Então, queridos, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma a conhecer mais essas ferramentas e a partir de hoje essas ferramentas elas vão fazer parte do teu dia a dia quando você for fazer um sermão, quando você for elaborar o teu sermão. Eu deixei para vocês um link com esses materiais em forma de bônus. Então, esses materiais eles vão servir de forma consultiva para que você, quando for fazer o teu sermão, possa consultá-los. Deixei para vocês dicionário bíblico, deixei uma série de comentários bíblicos, deixei enciclopédia bíblica também, e você vai poder utilizar esses materiais quando você for elaborar o teu sermão passo a passo. O nosso curso ele vai fazer com que você passo a passo possa construir o teu sermão uma parte de cada vez. E cada vez que você for fazer uma parte do seu sermão, você vai utilizar esses materiais para lhe ajudar, tá bom? Então que Deus te abençoe.